A paz do Senhor, meus irmãos. Que Deus abençoe a cada um neste dia, para a honra e glória do nome dele. Meu nome é Rafael Alves, sou da Igreja Assembleia de Deus em Campo Grande, Rio de Janeiro, que tem como pastor presidente nosso pastor Alessandro Malafaia e a sua esposa, pastora Aline Malafaia. Eu sou da congregação de Augusto Vasconcelos, também aqui em Campo Grande, Rio de Janeiro. Tem como pastor dirigente nosso pastor Dorico Ribeiro e a sua esposa missionária Nájila. Nós, nesse vídeo aqui, estamos trazendo pré-aulas da revista da Escola Bíblica Dominical da editora Betel. Estamos no segundo trimestre de 2024 e o tema desse trimestre é as ordenanças bíblicas. E hoje nós vamos para a pré-aula de número 12. Já estamos finalizando o trimestre para a honra e glória do Senhor. Então, se você está chegando a primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo, que Jesus te abençoe. E se você puder, busque aí na internet a revista da Escola Bíblica Dominical, editora Betel, do segundo trimestre de 2024. Você vai conseguir aí acompanhar conosco a lição, fazer suas anotações para a honra e glória do Senhor. Nós temos por objetivo aqui trazer subsídios, mais informações, para junto com o auxílio do Espírito Santo, nossos professores consigam ter uma aula mais completa, mais robusta para os nossos alunos, para a honra e glória do Senhor. E nesse trimestre nós estamos estudando a revista com o tema Ordenanças Bíblicas, que foi comentada pelo nosso bispo Abner Ferreira. Então, é ele que montou essa revista, essas preciosas lições foram feitas pelo nosso bispo Abner Ferreira. Também gostaria de aproveitar aqui para agradecer a empresa COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar, que nos cede esse espaço aqui para gravação dos vídeos. Se você quiser conhecer, busque nas redes sociais COP Betel Rio, assistência de enfermagem domiciliar. E agora a gente também tem essa empresa que está lançando a COP Betel Rio Mais, que é uma assistência para pessoas que estão sozinhas, são solitárias, que não têm condições de fazer as coisas sozinho, precisam de companhias. Então a empresa agora coloca acompanhantes para ajudar as pessoas na tarefa do dia a dia e não necessariamente ser a pessoa só tiver com alguma enfermidade, amém? Então, se você quiser conhecer esses dois ramos da COP Betel Rio, é só procurar lá nas redes sociais para a honra e glória do nome do Senhor Jesus, amém? Então, hoje nós vamos aqui apresentar a lição de número 12, que vai falar sobre a ordenança para amar o próximo. Olha que coisa interessante. Então, hoje nós vamos entender que amar ao próximo não é uma escolha, não é uma opção, é uma ordenança bíblica. E os servos do Senhor Jesus, os discípulos de Cristo, a principal característica, justamente como se reconhece um discípulo de Cristo, é justamente por esse mandamento. Quando você vos amar uns aos outros, assim saberão que vós sois meus discípulos. É assim que Jesus espera que a gente age. Então, o que faz a diferença na caminhada cristã é o amor ao próximo. Então, essa lição é fundamental para a nossa caminhada cristã, que a gente precisa entender que amar ao próximo é necessário. Mas o amor de Deus, o amor que a gente vai precisar ter para amar o nosso próximo, é um amor fruto do Espírito Santo. Então, a gente precisa nascer de novo, caminhar com Cristo, ter intimidade com Cristo, ser cheio do Espírito Santo, para que você consiga ter o amor que a Escritura fala, o amor que tudo suporta, que tudo crê, que está descrito lá em 1 Coríntios, e é esse amor que a gente precisa ter para poder conseguir amar o nosso próximo como Jesus espera. Então, não é o amor social, não é o amor da sociedade, não é o amor comum que a gente vê no mundo. O que está sendo falado aqui é um amor cristão, é o amor de Deus. E para que a gente consiga fazer isso, a gente precisa ter intimidade com Deus, buscar a cada dia ser cheio do Espírito Santo, porque esse é o amor fruto do Espírito Santo. Então já comece
destacando para o seu aluno que esse amor é vindo, é advindo, é necessário, ele surge através do novo nascimento. Quando a gente se converte, entrega a nossa vida a Cristo, estamos cheios do Espírito Santo, esse amor surge nessa fase. Então, destaque isso para o seu aluno. Nós temos como texto áureo, João capítulo 15, versículo 12, onde Jesus vai dar um mandamento dizendo: o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Olha o amor de Cristo, olha o que Cristo fez por nós. Olha como Cristo demonstrou esse amor. Um amor não só de palavras, mas também de atitude. Então nós precisamos destacar para o nosso aluno o seguinte: o modelo de amor que a gente precisa ter é o modelo de amor que Cristo teve por nós. Então você precisa destacar isso para o seu aluno, para que ele entenda que não é um amor comum que as pessoas vivem aí no mundo, não. O que nós estamos falando aqui é o amor que Cristo teve pela humanidade, o amor de Deus teve pela humanidade, quando diz lá que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então esse é o amor que nós estamos falando aqui e Jesus é o modelo. Então a gente precisa entender isso aí e ver que o amor que está sendo falado aqui é um amor bem acima do que a gente conhece comumente aí na sociedade. Então destaque isso para o seu aluno. E temos como verdade aplicada: o amor de Deus derramado em nós pelo seu Espírito deve ser expressado em nosso relacionamento com Deus e com o próximo. Então, quando a gente tem amor, o amor de Deus, a gente vai ter fome e sede das coisas de Deus, a gente vai procurar agradar ao Deus, a gente vai procurar a se desviar daquilo que desagrada a Deus, porque Deus é o alvo do nosso amor. Então, quem ama procura agradar aquele que é amado. Então, a gente precisa entender que o amor que nós temos aqui falando na lição é esse amor que vai fazer com que a gente ame mais a Deus, o amor que Deus derramou em nós, que faz com que a gente se relacione com Deus da forma que Ele busca e, consequentemente, quando a gente se relacionar com nossos irmãos, a gente vai ter um relacionamento, um amor mais perfeito, um amor que vai conseguir suprir aquelas necessidades, aquelas atitudes que precisam ser feitas para o nosso irmão. Então, é aí que a gente entende. Quando eu tenho o amor que Deus derramou por mim e eu tenho amor por Deus, nos meus relacionamentos, esse amor vai aparecer de forma natural com os meus irmãos. Então, destaque isso para o seu aluno. Texto de referência, a gente tem Marcos capítulo 12, versículo 31, Romanos 13, versículo 8, 1 João 3, versículo 11, 1 João 4, versículo 11. Mas que eu gostaria de destacar é Marcos capítulo 12, versículo 31, onde vai dizer que amar ao próximo como a ti mesmo, que não há outro mandamento maior do que este. É quando Jesus resume os 10 mandamentos em 2. Ama ao Senhor teu Deus sobre todas as coisas, toda a tua força, sobre todo teu pensamento, aí não terás imagem diante de ti, e amarás o Senhor teu Deus só, e dele darás culto. Esse é o mandamento número 1, e a gente tem o mandamento número 2, amarás o seu próximo como a ti mesmo. Então Jesus resume 10 em 2 e coloca o amor ao próximo como maior do que todos os outros, abaixo apenas de amar a Deus. Então você vê como o amar ao próximo é importante e fundamental para o reino de Cristo e para os cristãos. Então destaque isso para o seu aluno aí. Então aqui como introdução já vai pegar um pouco do que tenho falado. O amor que nós vamos falar nessa lição é o amor cristão, é o amor que Deus tem por nós e que nós temos que ter por Deus e pelo nosso próximo. Então destaque aí para o seu aluno que o amor que está sendo falado aqui não é o amor efêmero, o amor passageiro que o mundo tem, o amor condicional que o mundo coloca. Eu amo, o mundo ama quando você dá retorno. O mundo ama quando você faz por onde ser amado. E nós estamos falando aqui de um amor liberal, um amor cristão, um amor que você se coloca no lugar do outro
e nem sempre o outro vai conseguir te amar de forma igual. Então destaque isso para o seu aluno. O amor que nós estamos falando aqui é um amor que tudo crê, que tudo suporta, que tudo espera, que não suspeita mal. É um amor muito acima do que o amor efêmero, que passageiro do mundo. O mundo ama dessa forma. Enquanto você dá retorno, ele está te amando. Se você não faz aquilo que ele espera, se você não dá o retorno que as pessoas estão esperando, eles não te amam mais, você é descartado. É um amor descartável, esse amor que o mundo vive. Mas esse amor que nós estamos falando aqui é o amor permanente, é o amor eterno, é o amor firme, é o amor que Deus teve por nós e que nós temos que ter por Deus e pelos nossos próximos. Então, destaque isso para o seu aluno e a gente entra na lição propriamente dita. Amarás ao teu próximo como a ti mesmo é o capítulo 1, né? Então, a gente vai entender que o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Meus irmãos, aqui já vai um entendimento para os nossos alunos. Relacionamento entre seres humanos sempre foi difícil, sempre foi complicado. Desde a família inicial, você vai ver que lá já teve problemas de relacionamento entre irmãos. Então você vai perceber que realmente é difícil, porque somos personalidades diferentes, temos objetivos diferentes e geralmente o senso de sobrevivência, a natureza pecaminosa, a natureza adâmica nos faz sempre querer ser o melhor, ter sempre o melhor para nós e não querer compartilhar com os nossos irmãos. Então isso já faz parte da estrutura humana. Só que o diferencial é que o amor de Deus vem para nossas vidas e ele restringe essa carnalidade do nosso ser humano. Então o amor que nós vamos demonstrar para os nossos irmãos não é o amor da natureza caída e pecaminosa que veio lá de Adão desde o início tendo problemas de relacionamento. O que nós vamos demonstrar para os nossos irmãos, procurar fazer da melhor maneira, é o amor de Deus. Esse sim, o amor perfeito que segura, que freia a nossa carne, que freia o nosso orgulho, que freia aquela disputa, aquela coisa de ter tudo para nós. Esse amor de Deus freia e nos dá condições de amar o nosso próximo, nos colocando no lugar dele, compartilhando aquilo que nós temos com o nosso irmão, né? E muitas das vezes amando e às vezes nem sendo amado da mesma forma e intensidade. Então destaque isso para o seu aluno, que o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Então destaque isso para o seu aluno e a gente entra no capítulo 1.1. O amor é uma evidência do novo nascimento. Olha aí, quando o novo nascimento acontece, que é quando há a conversão e depois há o batismo, é quando o amor de Deus entra e começa a dominar o nosso ser, é quando a gente confessa a Cristo como único, suficiente Salvador e o Espírito Santo começa a fazer morada entre nós, dentro de nós, e ele começa a guiar os nossos passos. Daí começa a surgir o amor que nós estamos falando aqui. O amor de Deus é uma evidência do novo nascimento. Quando você se converte, o Espírito Santo está te guiando, está dentro de você. Como fruto desse Espírito vem o amor. Então as suas atitudes agora já começam a ser diferentes do quando você não tinha Cristo. Então amar ao próximo da forma que o cristão ama é o primeiro sinal, é uma das primeiras evidências, né, do novo nascimento. Então a gente vai começar a ser mais misericordioso, mais compassivo, mais tranquilo, né? Entender a tolerar as fraquezas do próximo, entender que às vezes o outro não é tão forte como nós, não tem tanta sabedoria como nós e muitas das vezes vai nos ofender, mas o amor de Deus na nossa vida vai nos dar condições de perdoar as ofensas, aceitar o nosso irmão como ele é, e aí você vai conseguir conviver melhor com seus irmãos. Aqui um exemplo clássico, você vai ver aquelas pessoas que
antes de se converter, eram conhecidas como os famosos pavios curtos, né? É aquela pessoa que não levava desaforo para casa, aquela pessoa que não aceitava nenhum tipo de resposta atravessada, não é isso? Então você vai ver muitas pessoas que tinham esse perfil, que tinham um perfil, né, uma personalidade mais sanguínea, mais colérica, aquela pessoa mais exaltada, que com tudo resolvia na discussão, às vezes até em vias de fato. Então você vai perceber que quando essa pessoa entrega a sua vida ao Senhor Jesus e há uma conversão genuína, há uma mudança de atitudes na vida dessa pessoa e você vai ver ela agora dentro de situações às vezes até piores do que ela passava antes e não deixava barato. Agora você vai ver essa pessoa tolerando, você vai ver essa pessoa engolindo seco e não respondendo da mesma forma, essa pessoa não cobrando aquela situação, ou seja, você vai ver evidências de que o Espírito Santo está movimentando e trabalhando o caráter dessa pessoa e agora ela é mansa, ela é tranquila, como deve ser quem? As ovelhas de Jesus, porque se você olhar a ovelha é mansa, ovelha é tranquila, ovelha fica bem entre outras ovelhas, elas não brigam, elas não ficam se batendo, não há disputa entre ovelhas, elas se amam, elas vivem em paz no rebanho e são conduzidas pelo pastor. Por isso, nós cristãos somos chamados de ovelhas de Cristo, porque nós precisamos apresentar as mesmas características que a ovelha apresenta, principalmente no relacionamento de ovelha com ovelha. Mas isso só é alcançado após o novo nascimento e você precisa estar atento para ver se na sua vida há essas evidências do novo nascimento. Porque se não tiver, você precisa buscar em Deus a conversão genuína para que comece a acontecer com você esses sinais de conversão para a honra e glória do nome do Senhor. Amém? Então destaque isso para os seus alunos. E aí a gente avança, vai para o capítulo 1.2, aonde vai dizer: o amor é o expoente das virtudes do fruto do Espírito. Ou seja, o amor é o que potencializa, né? Quando a gente tem lá na matemática um número que é elevado, né? Tem aquele númerozinho em cima dele, é chamado de quê? De expoente. Esse númerozinho em cima vai fazer aquele número de baixo ser multiplicado por ele mesmo algumas vezes, conforme o expoente de cima, né? Se eu tiver 2 elevado a 2, é 2 ao quadrado. Então você vai pegar 2, multiplicar 2 por 2, vai dar 4. Então você vai ter um dobro, você vai ter uma potencialização daquele número. É a mesma coisa no mundo espiritual, aqui no que a gente está tratando. Quando você tem o amor do Espírito Santo, ele vai exponenciar as suas virtudes. Então, se você já era uma pessoa, né, que tinha misericórdia, que você já era temperado, você já era manso, quando tem o Espírito Santo, o amor vai fazer essas suas virtudes, esses frutos, serem ampliados. Você vai conseguir fazer coisas maiores ainda dentro das suas virtudes. Você vai amar melhor, você vai ter mais misericórdia, você vai ter mais compaixão, você vai se colocar melhor no lugar do outro, você vai ter mais empatia, você vai demorar mais a tomar conclusões sobre as atitudes dos outros. Olha que coisa interessante. O amor é a raiz de todas as virtudes, meu irmão, né? É nesse amor aqui é que você consegue potencializar as outras virtudes, e é com esse amor do fruto do Espírito que você muda de fase e sai do amor mundano, cotidiano, que é só de palavras e só para aqueles que retornam o que você faz, e agora você vai sair do amor de palavras e só para quem retorna, para o amor de atitudes, e muitas das vezes por aqueles que você nem tem retorno. Então, muitas das vezes,
Agora você vai aprender a fazer o bem sem olhar a quem e sem esperar retorno, porque é assim que a gente precisa amar. Você ama porque você é amor, você ama porque você é cheio do Espírito Santo, você ama porque você faz parte do seu caráter cristão. Amar. Se o outro vai responder, se vai corresponder, se vai te dar retorno, se você vai ter reciprocidade, isso não é o que vai definir. É lógico que a gente espera um retorno, isso é do ser humano. Quando você entrega, você espera retorno naquela mesma situação, de mesma intensidade, né? Mas só que muitas das vezes não tem. E o cristão não vai se parar por causa disso. Você vai continuar amando, porque o nosso amor que nós estamos falando aqui, ele tudo espera, ele tudo crê, ele tudo suporta, ele tudo tem condições de suportar, porque ele é o amor de Cristo. Então agora você vai fazer as coisas com mais magnitude, com mais condições de fazer. É estar realmente presente, é ver as pessoas de verdade. Esse é o amor expoente, é esse amor que a gente precisa buscar. Olha, quando você diz para a pessoa assim, se precisar, conta comigo, mas é verdade. Não é aquele, se precisar, conta comigo para se livrar da pessoa, não. Aqui é aquele que você está dizendo, se precisar, conte comigo, e se a pessoa precisar, você vai chegar lá, você vai estar lá de verdade, você vai ter a pessoa de verdade, você vai se colocar no lugar da pessoa, você vai exercer misericórdia, mesmo que o que ela precise, às vezes, te cause até prejuízo, né? Muitas das vezes você diz, conte comigo para o que precisar, aí dá 3 horas da manhã, a pessoa te liga, tô passando mal aqui, me dá um socorro com o seu carro, tá? A pessoa vai aí, não tem como, quer dizer, você disse que era para ela te ligar quando realmente precisar, e você não está conseguindo socorrer porque o horário é errado, o horário é difícil, e você não tem aquela condição de ir lá ajudar. Esse é o amor só de palavra. Mas quando a gente tem o amor exponencial, o amor de virtude de Cristo, quando você diz isso, você está realmente presente. Se a pessoa precisar, mesmo que te traga prejuízo, você vai levantar, vai ajudar com prazer, se colocar no lugar, porque você está amando aquela pessoa e tendo misericórdia. É uma exigência para os cristãos. Ter misericórdia, mas também demonstrar a misericórdia que você tem. Então, destaque isso para o seu aluno. Capítulo 1.3, nós vamos falar o quê? O amor não faz mal, nem julga o próximo, né? Então, aqui um amor que a gente precisa entender é o seguinte, é o amor de verdade, ele não mata, ele não furta, ele não dá falso testemunho, ele não cobiça, ele não toma a mulher do outro, ele não age com desonestidade. Olha que coisa, olha as características do amor cristão. Então, meu irmão, aqui você presta bem atenção. É o amor que você abre mão das suas vontades para não prejudicar o seu irmão. Olha que coisa. Quem ama de verdade, ele pode ter até uma oportunidade, ele pode até ter o direito de ter alguma coisa que vai pegar do seu irmão, né? Mas por amar o seu irmão, ele abre mão daquele direito para que seu irmão não seja prejudicado e não fique numa situação pior. Lembra lá daquela passagem do amor daquele rei que ele perdoou a dívida? Ele ficou no prejuízo. Ele tinha emprestado dinheiro para aquela pessoa, mas ele perdoou, porque ele entendeu que a outra pessoa não tinha como pagar e por amor, por misericórdia, ele perdoou aquela dívida. Esse é o amor verdadeiro. Então, quando você tem amor pelo próximo, você pensa e diz, rapaz, se eu fizer isso, eu vou prejudicar o meu irmão, eu vou trazer transtorno para a vida do meu irmão. Então, eu abro mão, por mais que você queira, por mais que você tenha direito, você abre mão porque você vai trazer problemas para o seu irmão. Então, quem ama não faz mal para o irmão, mesmo que ele possa, mesmo que ele tenha até mesmo o direito, mas ele abre mão.
para poder ver o seu irmão feliz, o seu irmão tranquilo. Olha que coisa interessante. Então destaque isso para o seu aluno, meu. Então, ó, quem ama não mata, quem ama não furta, não dá falso testemunho, não fala mal do irmão, não cobiça, não pega o marido do irmão, da irmã, ou marido, a esposa do irmão. Olha que coisa. Não age com desonestidade, não monta estratégias para prejudicar. Ah, eu quero cantar no lugar dele, vou começar a falar algumas coisinhas aqui para mudar, para eles poderem trocar, eu quero aquele lugar do outro. Olha que coisa. Quem ama de verdade não faz essas estratagemas. Espera Deus colocar você no lugar que tem que ser colocado. Espera vir de Deus as bênçãos para a sua vida e não mexe no seu irmão. Quem ama mesmo, não faz o outro chorar. Destaque isso para o seu aluno. Resuma esse tópico assim. Quem ama mesmo, não faz o irmão chorar em área nenhuma. Ele pensa 3, 4 vezes antes de agir para que seu irmão não venha chorar por causa de uma atitude sua. Então, destaque isso para o seu aluno, para a honra e glória do Senhor. E a gente fecha aqui o capítulo 1, né, dizendo para os seus alunos que nós ensinamos que o amor ao próximo é reflexo do amor de Deus derramado em nossas vidas. Então, destaque isso para o seu aluno. Eu preciso amar ao meu irmão de forma que reflita nesse amor, o amor que Deus tem por mim. Então, destaque isso para o seu aluno e a gente avança para o capítulo 2. Aquele que não ama não conhece a Deus. Aqui é um texto clássico. Se você não consegue amar seu irmão, tem alguma coisa errada, você não conhece o Deus que você diz que serve. Porque o nosso Deus é amor. Olha lá, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele creia não pereça, mas tenha vida eterna. Olha que coisa. O mundo estava perdido mesmo. A humanidade estava perdida no pecado. Não tínhamos mais como nos relacionar com Deus devido ao pecado. O pecado faz separação do homem e Deus. Mas o Senhor, por amor, relevou, não levou em conta os seus pecados, as maldades, e deu o seu Filho para que você tivesse uma opção. Agora, pessoa, existe uma opção para as pessoas se relacionarem com Deus. Antes não tinha, estava todo mundo condenado. Mas agora com Cristo, você tem a escolha. Então é isso que demonstra o amor. Então é o amor de Deus que deu o seu Filho amado. Jesus se esvaziou da sua glória, veio a este mundo para sofrer, para passar pela humilhação da morte de cruz, se fez pecado por nós. Olha que amor. Olha de tudo que Deus, Jesus abriu mão para poder nos salvar, nos amar e nos dar condições de voltarmos a nos relacionar com o Pai e um dia poder chegar no céu. Olha o amor de Deus. Então, se eu não consigo amar o meu irmão, se eu não consigo olhar para o meu irmão com misericórdia, se eu não consigo pensar se as minhas atitudes vão fazer chorar o meu irmão, eu não vou fazer, eu não estou conhecendo a Deus, porque Deus é amor. Então você vê aí irmãos maltratando o outro, irmão tomando as coisas do outro, tomando as bênçãos do outro, sem ter nenhum tipo de acordo, você vai ver que essa pessoa não conhece o Deus que ela está servindo. Porque você está causando dores e sofrimentos ao seu semelhante. Então você está indo contra o Deus que você serve, porque Deus é amor. Então a gente precisa entender isso e a Bíblia diz que Deus demonstra seu amor em todos os seus atos. Então se Deus nos amou, nós também devemos amar uns aos outros. Então nesse tópico, nesse contexto, nós vamos para o capítulo 2.1. O amor exige perdão. O perdão está no coração de quem ama mesmo. Destaque isso para o seu aluno. O perdão é justamente o amor na prática. Não é lá que está escrito? O amor tudo crê, tudo suporta, tudo espera, tudo consegue, tudo crê, né? Então, o amor não suspeita mal, o amor não cobiça o outro, não rouba do outro, não furta o outro. Então, o amor tem a sua expressão na prática pelo perdão. É uma das primeiras características.
o seu irmão te fez mal, mas o amor que você tem dentro de si suporta o mal que ele te fez, perdoa aquela ofensa e você libera o perdão e há uma reconciliação e continua-se a caminhada. Exatamente isso foi o que Deus fez. Perdoou as nossas ofensas em Cristo Jesus, nosso Senhor e Salvador. Assim, Deus demonstrou o seu amor por nós, perdoando as nossas falhas, enviando seu Filho amado Jesus. Um perdão com atitudes de mudança. Olha que coisa. Não foi só da boca para fora que Deus nos perdoa, não. Deus demonstrou na prática: eu vou perdoar vocês e vou mandar o meu melhor, o meu Filho amado, para poder fazer esse perdão chegar a vocês na prática, para que vocês voltem a se relacionar comigo. Então, aqui o perdão, o amor exigindo perdão, ele exprime o verdadeiro sentimento do cristianismo. Precisamos estar dispostos, como cristão, a perdoar todos aqueles que nos fizeram mal. E também, é claro, estar disposto a pedir perdão para aqueles a quem nós ofendemos. Olha que coisa. Então, aqui, nesse tópico, destaque para o seu aluno: exige perdão e exige pedido de perdão, Então, o cristão que tem o amor de Deus, ele precisa entender: dei mancada com meu irmão. Meu irmão, me perdoa, eu te causei um dano. Eu lhe causei lágrimas, quando na verdade eu quero lhe causar boas coisas, ter misericórdia, eu quero lhe causar sorrisos de alegria. Mas eu, por uma falha minha, eu lhe causei lágrimas. Então, me perdoe. Pedir perdão também é tão importante quanto perdoar. E aí está exprimido na prática o amor que a gente está falando aqui, o amor que Deus espera que a gente tenha pelos nossos irmãos. Então, destaque isso para o seu aluno. O ato de perdoar é recíproco, Você perdoa e você também pede perdão pelas ofensas que você cometeu. Então, destaque isso para o seu aluno, E a gente exprime isso quando a gente consegue fazer esse relacionamento de perdão nas duas vias. Você está demonstrando que o seu relacionamento com o Pai, com Deus, está em plena forma, porque você consegue fazer o que Deus espera pelo seu irmão, que é perdoá-lo e também pedir perdão pelas suas ofensas. Capítulo 2.2, o amor exige disciplina, Nós estamos aqui dentro de um contexto onde estamos falando que quem não ama não viu a Deus, que é amor. Então, justamente quem ama precisa ter as mesmas características que Deus tem. E Deus tem o quê? Perdão. Deus tem o quê? Disciplina. Deus tem o quê? Verdade. Então, quando nós estamos nos relacionando com o nosso próximo, as nossas características nesse relacionamento precisam ser iguais às características do relacionamento que Deus tem conosco, Então, a gente percebe que Deus tem relacionamento conosco no perdão, Ele nos disciplina, Ele cuida, Ele nos ama, Ele exige a verdade, Então, a gente precisa, quando vai se relacionar com o nosso irmão, também perdoar, também ajudar na disciplina, também exigir a verdade. Então, aqui em destaque para o seu aluno, 2.2, o amor exige disciplina. Aqui é um ponto fundamental. Deus corrige a todos aqueles que Ele ama, meu irmão. Então, você ama o seu próximo, você ama o seu filho, você ama a sua esposa. Esse amor não vai fazer com que você feche os olhos para o erro. Muito pelo contrário, você vai buscar disciplinar aos primeiros passos errados para que aquilo ali não torne um problema maior. Não é isso? Você ama seu filho. Você não quer ver o seu filho encarcerado. Você não quer ver o seu filho sendo levado pela polícia. Você não quer ver seu filho sendo condenado. Não é isso? Então, por amor a ele, quando ele comete um errinho lá atrás, na infância, que vai virar lá na frente, você corrige.
Não é isso? Se um filho chega em casa com uma canetinha que não é dele, você vai corrigir e dizer, meu filho, você não pode pegar as coisas do outro. Você precisa ir lá e devolver. Por que você está fazendo isso? Porque você ama seu filho e não quer que ele vire o quê? Um ladrão, para lá na frente ser preso pela polícia, ser condenado, ser encarcerado, viver uma vida de dificuldade devido aos seus próprios erros. Então quem ama, cuida mesmo. Quem ama, corrige. Então o amor não vai fazer você fechar o olho, não. Quem trata os outros com amor que não corrige, que de qualquer maneira, não está amando de verdade não, hein? Então destaque isso para o seu aluno. Amar os nossos irmãos é falar a verdade, meu irmão. Essa tua atitude está errada. Não está conforme a palavra do Senhor. Você é amigo, vocês têm realmente uma preocupação que o seu irmão acerte. Agora, quando a pessoa não quer nem saber, ele apoia. Não, meu irmão, é assim mesmo, tu tá certo, faz assim mesmo. E aí aquilo vai virando uma bola de neve, daqui a pouco a pessoa está passando por graves problemas porque não houve correção. Jesus, ele amava as pessoas, mas colocava as coisas em ordem. Olha só, a mulher do adultério foi pega em flagrante adultério. Jesus amou ela de forma incondicional ali, de forma diferenciada. Todo mundo queria apedrejar e Jesus aliviou e disse, ó, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. E o amor de Cristo constrangeu aquelas pessoas e a mulher escapou do apedrejamento. Mas nem por isso Jesus deu um tapinha nas costas dela e deixou ela embora de qualquer maneira, não. Antes dela aí, Jesus falou, quer deter os acusadores? Eu também não te acuso. Vá em paz, mas não peques mais. Olha o amor sendo exprimido aí, porque Jesus não queria ver mais ela passando pelaquela situação do apedrejamento e Jesus não queria ver aquela mulher se perdendo para o inferno. Então, por isso, ele livrou ela por amor, por misericórdia, quando a lei dizia que era para apedrejar. Jesus conseguiu ali advogar a causa dela, se colocou no lugar dela e perdoou aquele pecado daquela mulher. Mas ele não deixou brecha para que ela vivesse daquela forma do resto da vida. Ele corrigiu, ele botou ela em ordem. Então assim a gente precisa fazer. Como Zaqueu também, olha Jesus lá. Quando Zaqueu diz, eu vou devolver o que eu roubei 4 vezes mais, aí Jesus fala para ele, agora chegou a salvação nesta casa, porque Jesus estava esperando ele se corrigir. Então Jesus só liberou a palavra de salvação quando ele se apresentou a correção. Então a gente precisa ter esse entendimento. O nosso relacionamento com o nosso próximo precisa ser de amor, mas um amor disciplinador. Você está vendo o teu irmão caminhar para um lado errado? Você precisa ter amor na forma como vai corrigir, na forma como vai falar, procurar uma estratégia e liberar a palavra de correção para que seu irmão não faça mais e não fique naquele erro. Mas não é também chegar lá e usar a espada da lei para matar o seu irmão, né? Por isso que Jesus falou lá, quem não tem pecado, atire a primeira pedra. Eles estavam com a espada da lei para matar a mulher. A lei estava sobre ela, tinha que apedrejar, não tinha jeito. Mas Jesus aliviou, a amou e a corrigiu. A mesma coisa a gente vê lá com o profeta Natan, com o rei Davi. Olha a estratégia que Natan usou para trazer a consciência do erro para Davi e corrigi-lo sem matá-lo. Ah, mas é porque era o rei, você não pode confrontar o rei. Sim, tudo bem. A estratégia também foi por esse ponto de vista. Só que ali também tinha amor do profeta Natan por Davi. Natan sabia que Davi tinha errado, então ele podia chegar ali já com a espada da lei e dizer que ele era um adúltero, que ele era um homicida, que mesmo sendo rei, a lei ia ter, mesmo ele sendo rei, a lei ia ter que ser cumprida, ele ia ter que ser morto, ele ia ter que ser apedrejado. Natan amou a Davi
perdoou, entendeu que Davi cometeu uma falha como outra pessoa faz também. Entendeu o ser humano que Davi era pós-cinza e de forma amorosa ele elabora toda aquela estratégia para se lançar uma verdade sobre a pessoa e sem matá-lo. Porque muitas pessoas, meu irmão, eles pegam a Bíblia e usam como espada para matar e não para consolar, não para redarguir, não para transformar. Isso a gente não pode fazer. Você sabe que aquela pessoa está no erro, mas quando você afronta, muitas das vezes a pessoa ela se reprime e fica no erro e não se corrige. Quem sabe, quem ama, procura a melhor maneira de corrigir, meu irmão. Você só precisa ajustar, você não precisa matar, quebrar, destruir, não, para poder corrigir uma pessoa. Então, destaque isso para o seu aluno. O amor exige disciplina, mas você precisa ter sabedoria para exercitar esse amor para disciplinar o outro. Então, destaque isso para o seu aluno. Quem ama o próximo não deixa tudo bagunçado, desorganizado, não. Quem ama o próximo, ele procura ajudar o próximo a viver de forma organizada, limpa e de forma correta com a palavra de Deus. Então, destaque isso para o seu aluno. O amor não é deixar de disciplinar. Olha como destaque aqui na revista do professor, você pode destacar para o seu aluno. O amor não é deixar de disciplinar para restaurar. Onde não há correção, se pressupõe que não há amor, né? Então, quando você não corrige, quando você não procura ajudar, se pressupõe que não há amor ali. Então, destaque isso para o seu aluno. Então, viver sem correção, na verdade, é viver sem amor de verdade na vida daquela pessoa. Então, a gente avança, capítulo 2.3, o amor exige verdade. O amor não suporta a injustiça nem a mentira, pois Deus é amor e a mentira é filha do diabo, porque o diabo é o pai da mentira. Então, o amor não suspeita mal, não folga com a injustiça. O amor de verdade, ele nunca vai deixar que a pessoa viva e seja prejudicada por uma mentira. Quem ama de verdade, ele vai sempre exigir a verdade. Então, destaque isso para o seu aluno. A verdade liberta, não oprime, não coloca medo, pois o amor lança fora o medo, porque o medo faz a pessoa viver num tormento. Então, a verdade ele vem para libertar, ela vem para trazer aquele alívio que as coisas, que o medo está amarrando a pessoa. Então, a verdade vem, né, para libertar aquela situação, e você não deve dizer que ama o próximo, não quer dizer que você vai aceitar tudo aquilo que o próximo está fazendo. Quem ama de verdade, ele vai com a verdade dizer: o que você fez está fora do padrão bíblico, não está certo. Porque se você não fizer isso, você vai estar mostrando uma mentira para aquela pessoa, que ela vai achar que está vivendo ali certo quando está errado. Entende? Então a gente tem que destacar que a verdade muda a história. Você vê seu irmão fazendo alguma coisa de errado, você chega com a verdade bíblica e fala para ele, ó: o amor que eu sinto por você não me permite deixar você vivendo dessa forma e achando que está correto. Eu tenho que te dizer, a forma que você está vivendo está fora da palavra do Senhor. Você está vivendo uma mentira. A pessoa está caminhando, está achando que está indo para Deus, que está fazendo as coisas de Deus, mas está fora da palavra e está vivendo de forma incoerente e vivendo em forma mentirosa, achando que está indo para Jesus quando está distante dele. Então, quem ama vai chegar com a verdade e dizer: olha, essa sua prática está fora da palavra do Senhor e você precisa mudar. Isso é amar, isso é trazer a verdade para aquele relacionamento, para fazer com que a pessoa melhore e saia das garras do medo
e da mentira, porque a verdade é que liberta, amém? Então destaque para os seus alunos e diga para eles que eu ensinei que a maior prova de que somos discípulos de Jesus é quando amamos uns aos outros para a honra e glória do Senhor. Capítulo 3, para a gente finalizar a lição, vai dizer: o amor seja não fingido. O amor não pode ser fingido. O amor não pode ser só naquele momento que a pessoa está te vendo. O amor não pode ser simplesmente para agradar o próximo. O amor tem que ser espontâneo, genuíno, verdadeiro. Estando a pessoa na sua frente ou não, você continua amando aquela pessoa. O amor, ele não pode ser mendigado, né? Você não pode ficar correndo atrás da pessoa para que ela te ame. O amor tem que ser espontâneo, tem que ser verdadeiro, tem que ser de livre-arbítrio, né? O amor não pode estar baseado em variáveis. Isso aqui é um destaque que a gente tem que fazer, porque quem vive o amor baseado em variáveis é o amor mundano, é o amor social, é o amor da sociedade. Enquanto você tem, enquanto você enquanto você está do jeito que eu gosto, eu te amo. Na hora que as suas variações acontecerem para baixo, para onde eu não quero, o meu amor acaba e eu te deixo de lado. Isso é amor fingido, amor baseado em variáveis. Cuidado com esse tipo de amor. Cuidado com as pessoas que só te amam enquanto você tem. É por isso que tem aquele ditado que diz: quer saber quem é amigo? Veja quem vai estar com você na hora do aperto, né? Quer saber quem te ama de verdade? Passe por uma dificuldade. É por isso que muitas das vezes Deus permite que a gente passe por lutas e aflições terríveis para saber realmente quem está nos amando de verdade, porque quem ama de verdade, ele está contigo até na hora da morte, na hora do sufoco, na hora da tribulação, na hora das lutas. Então, esse é o amor que está baseado não em variáveis, mas está baseado em amar ao próximo como ele é, esteja ele como estiver. Então o amor não pode ser baseado em variáveis. Esse é um amor fingido. E, infelizmente, o que nós mais temos visto é esse tipo de amor baseado em variáveis. Quando as coisas estão bem, a pessoa diz que te ama, que está com você, que bate no seu ombro, que é seu amigo. Basta aparecer um vento mais forte, uma situação em que você fica mais no sufoco, aquelas pessoas que estavam baseadas só no que você tinha e não em que você é, elas vão embora. Então, muitas das vezes, glorifique a Deus pelas lutas, pelas dificuldades, porque é aí nesse vento que Deus está sacudindo a sua árvore e tirando aqueles que só estão ali só por fingimento, só por interesse, para você ver realmente na sua árvore quem está com você de verdade. É melhor ter na árvore um fruto verdadeiro, fiel, bom e amigo do que ter 40 frutos que ninguém vai te alimentar na hora do sufoco. Então destaque isso para o seu aluno. É melhor ter um alimento de verdade para na hora do aperto te sustentar do que ter um monte de alimentos que na hora do aperto, na hora da fome, na hora da luta, eles não vão te sustentar, porque eles não vão estar ali para te ajudar. Então destaque isso para o seu aluno. Capítulo 3.1: amai-vos cordialmente uns aos outros. Ou seja, o amor entre os irmãos deve ser fraternal, cordial, afetuoso, que pertence ao coração. O amor ao próximo é repartir o que temos e não dar tudo o que temos. Olha que coisa. O amor aqui, cordial, é um amor tranquilo, é um amor que procura tratar o outro sempre como superior, né? Se um ou outro procurar cuidar um do outro como superior, a gente vai estar sempre se amando bem, né? Mas não quer dizer que eu vou perder a minha personalidade, os meus pontos de vista para poder me relacionar com aquela pessoa, porque muita gente se anula
para poder ter aquele relacionamento com aquela pessoa. Isso não é o amor cordial, não é o amor verdadeiro, não é o amor que a gente precisa ter uns com os outros. Você precisa repartir, mas não dá tudo. Você tem suas opiniões, você tem sua personalidade. Por mais que você ame o próximo, tem situações que você não vai concordar com ele. Você vai dar seu ponto de vista, mas muitas pessoas se anulam para poder viver ali e demonstrar que está amando. Não, eu estou amando, eu não discuto, eu não entro em situações, mas você está se anulando. Isso não é bom. O amor de verdade, ele é cordial, ele é afetuoso, ele é fraternal. Eu amo meu irmão com a personalidade dele e me ajusto para viver com a dele, assim como ele vai me amar com as minhas personalidades e vai se ajustar para viver com as minhas personalidades, com as minhas diferenças. E aí sim, um suportando o outro em amor, a gente tem um amor cordial e verdadeiro que a gente precisa ter entre os nossos irmãos. É isso que a gente está falando aqui no capítulo 3.1. Amai-vos cordialmente uns aos outros. Então destaque para o seu aluno, como a Bíblia nos ensina, considerar um ao outro maior, para que você consiga sempre amar de forma cordial, afetuosa e fraternal. Ninguém devais coisa alguma a não ser o amor. Esse é o tópico 3.2. Então a única dívida que devemos ter é a de amar. O amor ao próximo como a si mesmo excede a todos os holocaustos e sacrifícios. Então Deus espera o amor verdadeiro, o amor que entrega, o amor que abençoa, o amor que é misericordioso. Isso é muito maior do que sacrifício, do que holocausto, porque amar é a única dívida que devemos ter para o nosso irmão. Mesmo o amor sendo uma dívida permanente, precisamos ser recíprocos, corresponder ao máximo o amor dos nossos irmãos. Aqui é claro, como eu disse lá no início, nem sempre as pessoas vão nos amar da forma que nós o amamos, nem sempre vai ser possível, mas a gente precisa sempre buscar isso. Se uma pessoa te ama de uma forma, te abençoa de uma forma, você na próxima oportunidade procure abençoar essa pessoa também. Seja recíproco, seja desenvolto para devolver o amor para aquele irmão, porque é muito bom quando você abençoa, mas também é muito bom quando você é abençoado, meu. Então, destaque isso para o seu aluno, né? A gente precisa ter um amor que é uma dívida permanente. Então, eu estou sempre amando meu irmão, sempre me amando, a gente está sempre procurando a nos ajudar, né? Você não esquece, você demonstra gratidão pelo amor que a pessoa está te conduzindo, está te retornando. Isso é muito importante, principalmente nos relacionamentos conjugais. A gente vai ver muitas das vezes a esposa se desdobra, faz um monte de coisa para o marido e o marido não retorna na mesma moeda, na mesma intensidade, né? Então, muitas das vezes, a esposa faz ali o almoço com dificuldade, com luta, ali, aí quando o marido chega, ele come tudo e nem elogia o esforço que a pessoa teve para fazer. Então, a gente precisa destacar para os nossos irmãos que a gente ama, mas tem que ser recíproco, meu. Então, a gente precisa entender que alguém nos abençoou preparando aquela refeição. Isso é um exemplo. E aí você vai retornar para aquela pessoa, ó, agradecendo, elogiando, às vezes arrumando aquela cozinha, lavando aquela louça para poder retribuir o esforço que a pessoa teve. Quando a gente se relaciona assim, você vê que os relacionamentos são melhores, porque fica recíproco, não fica pesado para ninguém, porque é muito ruim quando só você vai, quando só você faz e não tem retorno. Então a gente precisa entender o momento e perceber quando a pessoa tem condições de nos retornar, é uma coisa. Quando não tem, é outra coisa. A gente ama de forma incondicional, porque é o amor que Deus colocou sobre nós. Vide o exemplo do bom samaritano. Aquele homem cuidou de um samaritano, de uma pessoa que tinha sido o bom samaritano, é aquela pessoa que cuidou do outro, sem o outro poder dar retorno nenhum para ele naquele momento.
A pessoa tinha sido assaltada, foi levado tudo dela, ele não tinha como retribuir tudo que o samaritano fez por ele. O samaritano cuidou das feridas dele, colocou ele na cavalgadura, levou para a estalagem, pagou a conta e ainda disse para o dono da estalagem: se precisar mais eu vou voltar e vou pagar. Ele não sabia se aquela pessoa teria condições de pagar, retornar para ele todo o investimento que ele fez. Mas ele fez por amor. Isso é uma coisa. Agora, quando você faz e sabe que a pessoa pode retornar, a gente precisa retribuir quando puder, né? Com certeza, se a história continuasse, em algum momento aquela pessoa que foi socorrida chegaria nele e daria, né, a gratidão, agradeceria de forma espontânea, de coração, demonstraria gratidão. A gratidão já é um sinal de amor recíproco, porque nem sempre eu vou conseguir retribuir como o outro fez por mim, mas eu já vou lá e vou agradecer. Você pode ver no caso doação de órgãos, por exemplo. A pessoa morreu, doou o órgão, porque já era uma vontade dela em vida. Você recebe aquele órgão, melhora a sua saúde, e como é que você vai fazer? Você vai doar um órgão para a pessoa que morreu para devolver na reciprocidade? Não, você vai demonstrar gratidão aos familiares daquela pessoa e você vai lá, vai agradecer, e se é que você puder ajudar eles de alguma forma, você vai poder ajudar, mas naquele momento você vai retribuir com gratidão. Lembra Davi com Jonatas? Jonatas ajudou Davi a se livrar das perseguições de Saul, seu pai. E o que aconteceu? Jonatas morreu, não conseguiu que Davi retribuísse a Jonas todo o bem que Jonas fez por ele. Mas o que aconteceu? Lá na frente Davi retribuiu, né, de forma recíproca o amor que Jonas teve por ele, fazendo o quê? Ajudando seu filho Mefibosete, filho de Jonas, e Davi colocou Mefibosete para comer na sua mesa de rei, por toda a vida de Mefibosete, para quê? Para retribuir o amor que Jonatas fez por ele lá. Então nem sempre a pessoa vai conseguir retribuir na mesma hora, mas não é por isso que nós não vamos fazer e vamos deixar de amar essa pessoa. Mas o ideal é que quando alguém te ame, alguém te abençoe, você provavelmente consiga retribuir essa bênção para essa pessoa também, de alguma forma, para a honra e glória do nome do Senhor, porque o amor precisa ser sempre recíproco, amém, meus irmãos? Então, destaque isso para o seu aluno, e a gente vai para o capítulo 3.3 para finalizar, né? Suportando-vos uns aos outros com amor. Então aqui é fundamental, fecha com chave de ouro a nossa lição sobre o amor. Você só consegue suportar o outro amando, meu. Senão você vai dizer, essa pessoa é insuportável, né? Por quê? Porque ela tem defeito, tem a personalidade dela que não é parecida com a sua, os pontos de vista se contradizem, se batem, então você vai precisar de quê? Do amor para suportar, para conviver, para procurar um equilíbrio na relação. Só temos condições de suportar uns aos outros tendo esse amor. Então o que a gente precisa fazer? Dobrar o nosso joelho, buscar em oração: Senhor, derrama do teu amor sobre a minha vida para que eu consiga amar esse meu irmão aqui, que é tão difícil, para a honra e glória do teu santo nome, né? Somente com amor temos condições de sofrer, de crer, de esperar, de suportar uns aos outros. Olha que coisa! Esse amor aqui é o que tudo crê, tudo espera, tudo suporta, espera a fase ruim passar. Olha que coisa interessante. Quantas pessoas estão terminando sociedades, terminando casamentos, terminando relacionamento, porque não tem paciência de esperar a má fase do outro passar. Olha que coisa. Por quê? Porque não tinha o amor sacrificial, o amor de Cristo na sua vida para refletir para a vida do próximo. Então, quando você ama de verdade, você supera, você suporta, você espera
a fase do outro ficar melhor, para que o outro possa te retribuir o amor que você está dando por ele na fase ruim que ele está vivendo. Mas isso só consegue quem tem um amor de verdade. Então, se você for conversar com casais que têm 15, 20, 30, 40 anos de relacionamento, você com certeza você vai ouvir falar em algum momento um cônjuge falar que o outro teve uma fase ruim e ficou ali firme com ele, seja na enfermidade, seja na financeira, seja de alguma coisa que passou junto ali e depois, quando a coisa melhorou, esse outro cônjuge ajudou, sustentou, suportou e essa pessoa recebeu de volta toda aquela bênção que ele tinha dado na fase ruim do anterior. Então, olha que coisa, você suporta hoje, você espera hoje, você passa pelo pouco hoje, você é fiel pelo pouco hoje, amanhã essa pessoa está numa situação melhor e aí você vai ter tudo que você investiu nela retribuído para a honra e glória do Senhor. Seja fiel no pouco e sobre muito eu te colocarei. Então destaque isso para o seu aluno. Tenha paciência, meu. Suporte a má fase do outro. Ajude o outro na má fase. Porque hoje é o outro que está no sufoco. Amanhã quem pode estar no sufoco é você. Então você ajudando hoje lá, alguém amanhã com certeza vai ajudar você aqui. É a lei da semeadura mesmo. Você planta misericórdia hoje, você planta amor hoje, você planta tolerância hoje, você planta suporte hoje e amanhã você recebe de volta a misericórdia, o suporte, a temperança e o perdão que você fez por alguém na má fase hoje, alguém vai fazer pela sua má fase amanhã. Então destaque isso para o seu aluno, amém? Então a gente fecha aqui dizendo que o amor não pode ser fingido, não pode ser de boca para fora, com máscara, mas autêntico e verdadeiro. O amor de verdade, ele precisa ter atitudes de amor. E é justamente isso aqui: esperar, crer, suportar, não suspeitar mal, não cobiçar, não roubar, não matar, não fazer mal ao outro, porque o amor, ele ama uns aos outros para a honra e glória do nome dele. Então, busque na sua vida ter esse amor aqui, o amor cristão, que tudo espera, que tudo suporta, que tudo crê, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus, e você vai receber de volta esse amor na sua vida também, porque é esse amor que Deus espera que a gente tenha uns pelos outros para a honra e glória do Senhor, porque foi com esse amor que Deus nos amou ao entregar Jesus Cristo a nosso favor, para que a gente pudesse voltar a se relacionar com Ele, amém? Então lembre-se disso, quem ama o seu próximo, ama a Deus, porque não é possível você não amar ao seu próximo que você está vendo e dizer que ama a Deus que você não vê. Então destaque isso para o seu aluno, o seu amor pelo próximo está refletindo o seu amor por Deus e o amor de Deus sobre a sua vida, amém? E Deus te abençoe e até a próxima lição. Na próxima aula nós estaremos fazendo a pré-aula da lição de número 13, que é a última lição do trimestre, para a honra e glória do Senhor. E você tenha uma boa aula e até o próximo vídeo de pré-aula, se assim o Senhor permitir, amém? Que Deus te abençoe para a honra e glória do nome dele. Fique na paz para a honra e glória do Senhor Jesus, amém?